Pronto, passo a palavra a ti. Câmbio. A separação consumada. Tese 27. A alienação substitui fazer com gosto por nada querer fazer. O sucesso desta produção separada como produção do separado conduz ao não trabalho, à inatividade. Isto representa a substituição da experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava associada ao trabalho principal das pessoas. Pois, se hoje se trabalha visando o lazer, antes o trabalho era parte de uma identidade comunitária. Realmente. Realmente, como tu disseste mesmo, é uma coisa que mexe comigo isso aí. Até a continuação, né? A alienação substitui fazer com gosto por nada querer fazer. Mas essa inatividade não está liberta da atividade produtora. Na verdade, continua dependente dela numa submissão inquietante e admiradora das necessidades e resultados do sistema de produção. Essa inatividade é ela mesma um produto de sua racionalidade. Não pode haver liberdade à parte dessa atividade produtora. Na sociedade do espetáculo, a atividade é nulificada. Isto é assim porque toda atividade real foi canalizada à força para a edificação global do espetáculo. Como tal, o que é referido como libertação do trabalho, nomeadamente a atual crescente oferta de lazer, não é nem libertação do trabalho em si, nem libertação do mundo moldado por este tipo de trabalho. Nada da atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu. Pronto, olha, valeu Eduardo, valeu mesmo. Bem-vindo, Igor. Ah, lembras-te, Eduardo, quando conversámos da outra vez? Essa Lembro, a última, não gente é? leu só o final. Esse final. E como eu fui interpretando, não é? Vamos imaginar assim, nós estamos presos nesta sociedade do espetáculo e a gente consome os bens, não é? Que nos chegam espetacularizados através dessa sociedade. Como é que a gente vai poder ficar livres? Como é que a gente se poderia libertar de uma sociedade assim, se a gente está consumindo o que é produzido através dos mecanismos de produção dessa sociedade? O exemplo simples, sem abstração, é eu compro um pacote de batatas fritas, daqueles que vêm, sabe, aqueles pacotes assim com meio metálicos, não é? Eu estou a comer essas batatas fritas. Eu nesse meu tempo de lazer estou a comer, vamos dizer, estou ali, todo contente, vamos dizer, gosto muito de batatas e estou todo contente comendo essas batatas. Mas eu, ao consumir essas batatas, eu já estou a ficar preso no próprio sistema que produz estas batatas. Então, nenhuma atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu. Eu a consumir essas batatas, eu não vou, não me torno mais livre. Faz sentido? Faz Faz. sentido, mas quem está entre nós aí é Eduardo. O Eduardo foi quem leu agora do resumo, Fred. Eu ainda não entrei em sintonia com a filosofia do Deleuze, não. Debord. É Debord. Debord, perdão. Talvez por ter acordado há pouco e ter, como é que se diz, ter me perdido um pouco até casar as duas máquinas, né? O notebook e o celular. Eu fico à vontade quando estão casados desse jeito. O Sim. notebook é silenciado e eu usando o notebook só para a tela e o celular só para voz. Aí fica bem, mas até eu chegar a esse ponto sempre tem um retardo arretado. Eu passo É. por tanta tela
né? Às vezes tem de mudar o modo de conexão, um monte de coisa. Uhum. Mas, enfim, aí como essa filosofia do Debord é muito profunda, eu acho que vai no âmago das coisas. Aí eu não consigo mergulhar no clima, sabe? Assim, Hum. rapidamente. Aí, com o tempo, vendo vocês conversarem, aí eu vou entrando. Me perdoe que eu ainda estou meio. Oh, sem problema, Fred. Eu, para ajudar o Fred, leio ali o título, né? O título da tese. É o título resume. Sou eu que faço mediante a leitura que vou fazendo ao escrever. Então, a tese 27 fala de como a alienação substitui o gosto, o fazer com gosto. Vamos dizer, aquela. Imagina um cara numa outra sociedade onde a sua atividade faz parte da comunidade e é de fato para a comunidade. Tá vendo? Numa tribo indígena, por exemplo. O trabalho, o trabalho é orgânico, faz parte da própria sobrevivência da comunidade. Entendo. E o Não é espetáculo para. substitui isso com um sentimento alienado que é a gente não querer fazer nada. Nós vivemos para não fazer nada. Para poder terminar de fazer e ficar coçando o saco, né? Seria assim, a gente trabalha para poder receber um salário, somos proletários, não é? Nós fomos proletarizados, então nós somos trabalhadores, recebemos um salário e depois usamos esse salário para nada fazer. Para nada fazer. Nada fazer, para ficarmos com tempo para ficar assistindo o espetáculo. Eu só acho meio estranho assim, na construção dessa cabeçalho da tese, fazer com gosto. Quer dizer, Fui você eu que faz escrevi, né? né? Isso quer dizer fazer com o gosto da perspectiva de depois não ter nada para fazer. Não, neste caso quer dizer, está a substituir uma coisa, substitui A por B. A é fazer com gosto. Fazer de fato porque a pessoa gosta, o que a pessoa gosta de fazer, o seu bom tempo, uma vida bem passada é fazendo coisas. E substitui esse gosto de fazer por um não querer fazer nada. Sim. Então, o que a pessoa faz é, na verdade, para depois ficar desonerado de fazer o que fez. Isso pensando na lógica espetacular. São como dois modelos, não é? Dois modelos opostos. Temos o modelo da, vamos dizer, de uma sociedade originária e temos o modelo da sociedade espetacularizada. Eles estão em oposição. Os dois. Essa oposição, que é a essência de todo o livro, né? E eu acho que eu não cheguei lá. Eu estou sentindo o gostinho, mas não cheguei lá ainda, não mergulhei plenamente na ideia. Olha, o Alberto pediu para falar e eu passo ao Fred. O Alberto, porque o Alberto normalmente dá muita luz nos seus comentários, então, pronto. Valeu, Fred, valeu. Obrigado. Alberto, passo a palavra. Câmbio. Então, tentando acrescentar aqui a situação, bom dia. Bom dia, nego. Eu acho que a questão aqui é a seguinte: o tipo de trabalho que se fomenta dentro da sociedade do espetáculo, que é uma sociedade que, de certa forma, deriva da ideia da mistificação da mercadoria, é uma espécie de trabalho, digamos assim, simbolizado a partir de um certo sentido de unificação mental formal do que é trabalho. A questão não é nem necessariamente, digamos assim, pelo menos na minha percepção, da questão do trabalho que se exerce, mas como esse trabalho, de certa forma, ele se simboliza dentro dessa lógica espetacular, né? Ou seja, o trabalho
denota-se por um certo tipo de formalização do trabalho que ele, inclusive, coopta o próprio momento de lazer, o próprio momento de ócio que você supostamente teria, porque o seu próprio momento de lazer, o seu próprio momento de ócio, ele dentro dessa lógica do espetáculo, que é derivado dessa concepção da fetichização da mercadoria, que é uma espécie de, digamos assim, exacerbação dessa fetichização dentro dessa, digamos assim, dessa plataformização do estado simbólico ligado à noção capitalista de trabalho, né? Meio que ela duplica essa ideia de trabalho dentro de um sentido simbólico, como se ele fosse o único sentido possível de trabalho, como se outras noções elas não pudessem reverberar uma espécie de trabalho que não estivesse ligado a essa concepção simbólica. E algumas vezes a gente já discutiu isso aqui, inclusive, por exemplo, trabalho só é trabalho quando ele está ligado a um certo sentido de produtividade, ligado à mistificação ampla dentro dessa sociedade. E qualquer outro tipo de atividade que você faça que não esteja vinculada a essa lógica de produtividade e a uma certa miserabilidade, né, do seu esgotamento completo, ela não é considerada trabalho. A gente brincou aqui que, por exemplo, o tipo de atividade que às vezes eu faço, né, de pesquisa, ou que outras pessoas fazem, né, de pesquisar, de tentar fazer uma comunicação e etc., não é visto como trabalho, porque ela não está ligada diretamente a um processo de lucro e a plataformização direta que corresponde a esse tipo de simbolização da sociedade que substitui o concreto pelo formal. O formal se torna concreto no sentido daquilo que é formalizado e formalizável dentro da lógica dessa sociedade do espetáculo, dentro da concepção majoritariamente capitalista, né? Agora, sempre deixando claro que a questão do situacionismo ela não é necessariamente um sentido de oposição à sociedade capitalista, mas ela tenta, de certa forma, também subverter a partir de um certo sentido de inescapabilidade, né, do capitalismo dentro de vários aspectos situacionais, digamos assim, né? Enfim. Alberto, eu vou pegar numa coisa que tu disseste, porque aí tenho essa curiosidade. Quando tu dizes que não se opõe ao capitalismo, como é que o situacionismo lida com esse sistema? Como, Quando eu digo não se opõe, não digo que eles não fazem uma crítica, mas não é no sentido que eles se opõem como um antagonismo que visa, digamos assim, uma possibilidade de transgressão completa, de uma certa derrocada, como majoritariamente se apresenta a perspectiva do marxismo mais tradicional. Apesar de que o marxismo também não faz isso é uma espécie de generalização também, né? Nem Marx propõe essa questão, ele propõe uma série de concepções analíticas que podem implodir mediante determinadas estratégias essa espécie de plataforma que é o capitalismo. Mas o situacionismo ele meio que exacerba isso a partir de um sentido mais, digamos assim, localizado a partir das próprias ações, inclusive ações cotidianas, que está ligado ao movimento surrealista, através da arte, a partir, inclusive, de um certo sentido que eu acho que é um elemento de chave de leitura interessante, é uma espécie de psicogeografia, né, que é a localização das urbanidades, da própria perspectiva sociológica, que diagnostica as divergências sociais como uma espécie de saber místico que se sobrepõe ao sentido social a partir da própria noção de divisão de classes, né? E aí, dentro do manifesto situacionista, tem até algumas imagens que são utilizadas como inspiração acerca disso, dessa psicogeografia, que é tentar mapear as divergências sociais a partir de alguns mapas ou pseudofotografias que eles tinham à época digamos assim, da geografia urbana, né, e entender como é que essas divisões ocorriam dentro do traçado localizado, principalmente ali na França, né, como é que esses entrelaces eles se davam no ambiente geográfico e como determinadas análises sociológicas, como certas concepções de verdades sociais, e aí isso se relaciona muito a como as pessoas veem o marxismo como se fosse uma espécie de concepção absolutizante, né, do diagnóstico que se encerrasse dentro da concepção capitalista, né, ela fosse capaz, dentro do lugar do intelectual, da sociologia, da sociedade, de dizer uma verdade
como uma espécie de voyeur, né? Como uma espécie de... Até uma questão que a gente tocou aqui sobre a questão da religião, do processo religioso, né? O sociólogo é uma espécie de Deus ex machina, que observa a sociedade de fora e é capaz de fazer o diagnóstico das divergências sociais. Então, meio que o situacionismo faz uma paródia dessa questão também. Essa é a questão, né? No sentido de dizer que não é uma mera oposição, como um sentido de negação, é que eles vislumbram também implodir esse lugar do diagnóstico, aquele que faz o diagnóstico da sociedade, mas tentando denotar certas reverberações específicas que são situacionais a partir de ações mais diretas que possam operar, inclusive, em certos ímpetos de sabotagem desse âmbito geográfico que é pré-determinado pelo diagnóstico, né, do intelectual que diagnostica a sociedade, digamos assim, né? Então, quando eu digo que não há uma oposição, é como não há uma oposição no sentido mais majoritário, né? Como um sentido de negação, né? Eles também percebem que há uma impossibilidade, digamos assim, de fazer uma destituição completa, mas isso é muito mais operacionalizável, né, do que uma espécie de negação metodológica, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Olha, eu estava aí a tentar escrever. Fred, venha, Sim, câmbio. eu estou tentando aqui com meus neurônios relacionar com uma noção que foi meio que cunhada por um certo autor francês, a ideia de flaneur. Flaner e É flaneiro. exatamente isso, Fred. Está totalmente situado com essa questão. Perfeito. Ótimo, ótimo. Valeu. Então, quem é o autor mesmo da ideia de flaneiro? Autor não, sei lá. Se eu não me Eu engano, parece que quem aborda isso é Baudelaire, eu acho. Parece estar Baudelaire, relacionado com ele. eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Não, eu não li nada inteiro de Baudelaire, mas já li muita citação. E a ideia de flaneiro, eu associei à ideia de psicogeografia, né? Isso tem muito que ver com uma coisa muito presente na administração urbana, que é a ideia do efeito das janelas quebradas. Já ouviu falar? Já ouvi falar, assim. Você interpreta, digamos, a valorização do metro quadrado de um bairro fica extremamente rebaixada quando você vai visitar o bairro e vê que tem muita janela quebrada nele, entende? Vai por aí. Isso repercute e se revela muito claramente na política habitacional, imobiliária, de valor do território urbano, sabe? Eu acho super legal, porque faz uma conexão de geografia urbana com psicologia, né? Mas eu nunca aprofundei isso, não. Eu estou achando ótimo que o Debord aborde dessa forma. Acho que eu vou conectar algumas idiotas que estão meio isoladas, assim, como compartimentos estanques por diferentes leituras, né? Eu gosto de integrar tudo, assim, fazer tudo um tecido único para entender um fenômeno. Eu Fred, acho valeu. ótimo, não é? Eu acho ótimo que Eduardo seja um bom leitor de Marx, né? Eu acho que ele é mais aprofundado do que nós outros todos. O meu Então, primo aí, agradece, o elogio, mas o Fred está a pensar o Alberto. Verdade. E o Alberto, Alberto, isso, isso. Alberto, então é um aprofundamento de Marx que eu tentei fazer em vários grupos de estudo e não consegui, mas ele bebeu corretamente da fonte marxiana para alimentar a filosofia contemporânea dele, né? Por isso que Alberto é tão perspicaz na compreensão dos textos, né? Muito Isso legal. aí. Eu concordo. Eu subscrevo. Né? Subscrevo o que o Ótimo. Fred disse. Olha, Uhum. Alberto, queres comentar, já que
foste visado aqui. Só agradecer a Fed aí pela observação, né? Mas assim, é muito esforço, porque eu acho que Marx tem muito a dizer, apesar das mistificações e supostos equívocos que Marx cometeu e etc. Mas Marx é um autor que é incomparável, independente de você gostar ou não. Exato. É muito seminal, né? Ele abriu um leque de análises que estava entupido, obstruído antes dele. É muito legal. Eu devo reconhecer. Eu lendo ontem o Grundrisse, coisas assim de caras. Ele escreve tão bem. Às vezes eles fazem umas frases assim. Vou confessar, não é? A gente começa a ler a frase que parece que nunca mais acaba, mas quando ele amarra a coisa, fecha. Fecha, né? Sempre. Dá, O cara dá escrevia para. muito bem. Muito bem. E ele também, as vistas dele são tão largas. Ele começou na parte que eu lia e ele estava a analisar como uma sociedade, como é tão diferente uma sociedade a grega e a capitalista. Porque a grega mitologizava, e ele fica a fazer os paralelos, mas isto tudo está dentro daquele contexto, está situado naquele contexto. No capitalismo já não se vê assim. Então eu gostei muito da análise. E ele está a olhar para objetos muito distantes e com uma lucidez muito massa. Eu acho que a grande muralha que separou esses dois momentos históricos, né, a Grécia Antiga e a modernidade, foi a Idade Média, né? 1000 anos de Idade Média virou a cabeça do ser humano. É mais do que isso, mas sim, são mais, não é? Porque são 1500, pá, uma coisa assim, não é? Ah, Isso, mas até isso até isso é uma abstração. Na prática, de facto, é que se vê bem diferente, né? As condições, tudo. Toda a situação é bem diferente. Eu já botei na tela aí o texto de hoje, né? O nosso primeiro texto de hoje, e eu vou botar agora, voltando ao nosso formato original, nós agora vamos ver o texto em francês e vamos ouvi-lo lido em francês, tá bom? E para isso, então, eu vou agora, vou deixar-me vou deixar o meu microfone aberto, mas vocês vão ouvir a gravação do Luís através do meu microfone, tá bom? tá. E quando o Luís terminar, a gente então começa a nossa ronda de comentário. Tá bom? Pronto. Tá. Então, vou agora ligar a gravação do Luís. O isolamento funda a técnica e o processo técnico o isola. Livro Pronto. Desculpem, eu não estava a botar no lugar certo. Tá agora. Livro A Sociedade do Espetáculo, thèse 28. Le système économique fondé sur l'isolement est une production circulaire de l'isolement. O sistema econômico fundado sobre o isolamento é uma produção circular do isolamento. Tem que fazer atenção aqui que produção circular do isolamento está em itálico. Temos que dar uma atenção um pouco maior porque ele colocou em itálico. L'isolement fonde la technique. Le processus technique isole en retour. O isolamento funda a técnica e o processo técnico o isola como retorno, o isola no sentido contrário. No caso, o processo técnico ele isola o isolamento. Acaba sendo uma espécie de círculo. De l'automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d'isolement des, entre guillemets, foules solitaires. Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados, estão em itálico, né, essa expressão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das, entre aspas, massas solitárias. Le spectacle retrouve toujours plus concrètement ses propres présuppositions. O espetáculo encontra sempre mais concretamente suas próprias pressuposições.
Temos a leitura de Luís e temos a tradução dele. Como temos vindo a fazer, a gente agora lê em português e eu vou pedir, claro, Alberto, é um pedido mesmo, podes ler em português, se der, claro. Massa, câmbio. O sistema econômico fundado no isolamento é uma produção circular do isolamento. O isolamento fundamenta a técnica, reciprocamente. O processo técnico isola. Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento nas multidões solitárias. O espetáculo encontra sempre mais e de modo mais concreto suas próprias pressuposições. Alberto, olha, valeu. Eu vou responder aqui ao Igor Dias que perguntou, mas ele não já traduziu? Sim, ele traduziu. Mas a nossa prática é, nós lemos período a período, francês, tradução. E depois, para fazer sentido de todo, não é, de todo o parágrafo, neste caso a tese, a gente lê toda de enfiada em português. Daí essa razão. E isso permite que a gente abra então o nosso espaço para agora comentário. Eu tenho já preparado esta tese. E como ela já monta as peças de maneira diferente, eu pensei agora, eu partilho com vocês, porque assim é tipo, o meu comentário é esse. Essa foi a forma como eu organizei. Então, lendo dela, tese 28. O espetáculo reforça as condições alienantes da sociedade alienada. O espetáculo tem suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das multidões solitárias. Essas suas armas são todos os bens selecionados pelo sistema espetacular. Exemplo desses bens selecionados incluem coisas que vão do automóvel à televisão. As multidões solitárias são fruto de um sistema econômico fundado no isolamento. Por estar fundado no isolamento, esse sistema é uma produção circular do isolamento. Esquematicamente, nesta produção circular, enquanto o isolamento alicerça a técnica, o processo técnico isola de volta. O espetáculo encontra sempre os seus próprios pressupostos de cada vez mais concreta. Ronda de comentários. Eu vejo que é um feedback positivo, né? É uma coisa que se reforça a si mesmo. Sim, verdade, sim. É um processo de reforço, sim. E que se reifica. E reifica, é um processo, não é, de reforço que reifica. E com isso dá mais reforço. E cada vez ele vai ganhando uma forma mais concreta. Nós estamos a viver um mundo espetacular. A frase é muito bonita, estamos vivendo um mundo espetacular, que é literalmente verdade. Aí termina, digamos assim, numa linguagem que eu aprendi bem, muito antigamente. A forma suplanta o conteúdo, né? Sim, ajuda. Sim. Né? Sim. Bate com a ideia, né? Suplanta o conteúdo, sim. Eu estou só na dúvida porque não sei, acho que será que o espetáculo tem conteúdo? É só isto, Fred, porque eu entendi assim, é que, da perspectiva do espetáculo, o espetáculo não tem conteúdo. O espetáculo é a forma, e aí Isso. você encobre a forma, você encobre o conteúdo com uma forma tão espetacular que você fica cego ao âmago, à essência. Sim. A cegueira à essência, entende? É aí que eu quero chegar. Quer dizer, a gente se torna filósofo porque a gente está em busca de alguma essência por trás dessa fachada espetacular. Sim, é uma boa maneira de pôr, Fred, gostei muito. E temos aí o Igor, que é um especialista nisso.
No que toca à retórica, não é? Ele é o especialista disso. Alberto, bora. Vai-te embora. Salva-me de mim. Aproveitando esse contexto aí que o Fred acabou de citar, né, de buscar esse fundamento por trás do espetáculo, e aí eu vou trazer a questão do flaner, como é que aparece no situacionismo. Apesar de ter essa inspiração, né, os situacionistas, e aí não só o Debord, vão retrabalhar essa ideia do flaner dentro da concepção de deriva, que está muito ligado a uma contestação daquele olhar sociológico, metodológico, sobre identificar o fundamento dessas divergências já a partir de uma perspectiva que se relaciona com o diagnóstico psicogeográfico que os situacionistas desejam observar e sabotar no sentido, digamos assim, incisivo, né? Então, eles ainda, apesar de ter essa aproximação com a questão do flaner, inspirado pela perspectiva baudelariana, né? Eles vão dizer que ainda essa questão do flaner está muito inserida dentro de uma perspectiva moderna, ligada a essa exacerbação da perspectiva técnica que ele está citando aqui ainda, do olhar de um certo olhar controlador, né, sobre a realidade, de certa forma, um certo olhar que olha um certo ar de soberba para a inserção social, né, dentro de um sentido privilegiado, aristocrático, né? Então, eles vão substituir, apesar de haver uma inspiração e uma relação à ideia do flaner, pela ideia da deriva. O Debord escreve até um artigo sobre isso, né, sobre a questão da deriva em detrimento da noção de flaner, né? Que a deriva é muito mais essa inserção prática dentro de um sentido não exatamente fundacionista, que não busca, de alguma forma, fazer o diagnóstico, fazer uma espécie de revelação sobre a perspectiva digamos assim, desse processo de solidificação dos aspectos formais, mas visa, de certa maneira, de reverberar uma prática diferenciada dentro de determinadas situações concretas, né? Uma espécie de deslocamento concreto, de fato, a partir dessa espécie de contestação situada, né? Situada a partir das determinadas práticas baseadas no surrealismo, de uma inspiração na perspectiva hegeliana, né? Visando sempre essa concretude situada, né? Dentro desse aspecto psicogeográfico. A minha tela não está mostrando a opção de levantar a mão. Não estou conseguindo essa tela. Entre, Fred. Entre. Pode falar. Pode falar. Entrando. Aí está fazendo uma conexão, deixa eu ver se eu consigo. A ideia de Flaner, de Baudelaire. Sim, é que aí me deu a ideia de que a antropologia do tempo das grandes navegações, aliás, isso parece ter sido a semente, o estopim que deu origem à disciplina antropologia, foi, na verdade, sim, estou conectando também com um certo autor chamado Thiolan, que fundou um método de pesquisa chamado pesquisa-ação. Você, ao mesmo tempo que você pesquisa, você interfere. Eu não sei que grau de conexão tem aí, mas o fato é que você, na antropologia original, quando descobriram que existem milhares de etnias pelo mundo afora, o único objetivo era controlar aquelas etnias coexistentes e reduzir ao mínimo possível, né? Fazer com que algumas etnias se associassem, se tornassem sócias ou comparsas, né? No crime de abrir para a invasão do Fred, é só um pedido do Igor. O som está baixo, o seu. Se o Fred puder falar mais perto do celular. Eu estava com o celular na posição errada. Pronto, agora está bom. Para mim, sim. Igor, está bom para ti? Então, o europeu chegou nas Américas e na África, assim como na Índia e no Extremo Oriente, e sempre tentando entender
as diferentes etnias, né, e culturas, né, aí as duas coisas se entrelaçam, entender as diferentes culturas como quem assiste, como quem vê uma vitrine, né, e buscando controlá-las para que essas etnias não mantenham a identidade plena e você tenha o caminho aberto para invadir e dominar. Está entendendo? Quer dizer, a origem da antropologia como disciplina é de uma feiura estonteante. Depois ela foi se refinando, né, e se tornando mais científica, e passou-se a ver a noção de diversidade cultural com validade horizontal. Assim, todas as culturas são, são válidas, sei lá. É bom que existam muitas culturas, mas originalmente você queria apenas subjugar as culturas não europeias. Entendeu? Eu estou aqui no século XV, visualizando o século XV. Estão ouvindo? Não. Estou sim, Fred, só que como estou escrevendo. E sim, o Fred estava a dizer, da perspectiva dos descobridores, não é? O estudo das outras culturas não tinha outro objetivo senão invadir e dominar. Exato. Portanto, controlar. Aliás, um exemplo assustador foi o general alemão que invadiu a Namíbia e tentou extinguir por completo toda a população negra original. Não conseguiu, aí ficou minimizando a expressão dessa cultura original. E você vê, a cultura da Namíbia está muito conectada. Aqui está, baixou o caboclo Fred Antropólogo, sabe? Está muito conectada à origem do homem, porque uma das primeiras etnias sobreviventes foi justamente os bosquímanos no deserto de Kalahari, que pegava 3 países atualmente nas fronteiras atuais, né? A Namíbia, Botswana e África do Sul. Então, foi nesse deserto de Kalahari que surgiu, inclusive, a fala. Tudo indica que a fala foi inventada ali, pelos bosquímanos no deserto de Kalahari. Falando sério, eu estou dizendo, assim, tá muito superficial, mas eu estou baseado em um bocado de leitura e palestras, debates que eu assisti, assim, de antropologia. Quando eu me considerava um antropólogo, eu pretendia, tinha o sonho de me tornar um antropólogo, sabe? Mas a antropologia tem raízes horríveis, né? Raízes somente na obsessão por implantar a coroa, assim como quem chega na Lua e põe a bandeira dos Estados Unidos, sabe? Sim. Quer dizer, não tinha nenhuma intenção de realmente entender e beber da fonte das outras culturas. Isso Verdade. veio depois, num refinamento ao longo dos séculos seguintes, porque no 15, 16 era desse jeito. Pois, valeu, Fred, muito legal. E o Fred estava, voltando ao texto do Debord, não é? O espetáculo encontra sempre seus próprios pressupostos de forma cada vez mais concreta, vai reificando os seus sucessos. Exato. De forma assim, bem espetacular. vai fazendo sombra a qualquer coisa pré-existente, que é muito mais essência, muito mais core, âmago, e você põe uma máscara em cima e consagra essa máscara, e não o que pré-existia. Boa, essa foi uma boa leitura, Fred, gostei. Massa. Alguém quer comentar? Oi, Eduardo, tu ficaste hoje, mas pensei, deve haver aqui coisas que o Eduardo deve estar a achar massa, pensar. Até tem, cara, até tem coisas que eu tô pensando mesmo sobre esse texto aí.
E tem a ver com esse texto e com o anterior, na tese 27. Essa é a 28, né? Essa é 28, isso. Que é justamente essa questão do isolamento aí, que os produtos realmente, os produtos do sistema, eles realmente isolam a gente, né? De falar aí do carro até a televisão e tal. E eu acho interessante porque faz sentido com o texto anterior, né? Pegando aqui o texto anterior e pegando uma coisa que o Alberto falou uma vez, que também fez muito sentido para mim, que é como se a gente fosse um monte de peça dentro desse sistema e algumas profissões que são glorificadas, como os médicos e os psicólogos e tudo, eles são como que fossem mecânicos, que quando a peça dá defeito, a gente tem que botar a máquina para funcionar a todo vapor e acaba que os parafusos começam a saltar. E aí, para quem vai colocar isso no lugar, são essas profissões que estão aí aparando as arestas, né? Dentro do que já está todo roto por conta do funcionamento. E interessante que eu tive experiências com médicos, eu não sei se vocês têm experiências similares, não todos, mas uma grande parte. Quando eles vão atender a gente, eles realmente tratam a gente como se a gente fosse um objeto, né? Não olham bem pra gente e escutam o que a gente tá falando como queixa, anotam e passam uma medicação qualquer. Como que vai lubrificar uma peça para poder ela continuar no sistema? A sensação que eu tenho é essa mesmo, favorece o isolamento grande, esse sistema realmente, e também acaba que a gente se torna peça, só mais uma peça aí a ser apertada quando está folgada e recolocada de novo na máquina para a máquina continuar funcionando. Olha, eu gostei muito do que tu disseste. Esse teu exemplo final aí nós peças, os médicos máquinas, e isso bem demonstrado na experiência que parece ser recorrente dos médicos atenderem, né, estarem a atender as pessoas de forma bem indiferente. A coisa fica uma visão bem estéril. Não é? Foi isso que passaste, não é, Eduardo? É como se o sistema ele consegue criar até profissões para poder manter ele funcionando. Essas profissões assim que estão digamos assim, no limite, né? Quando a gente já não aguenta mais, a gente vai a um médico, vai a um psicólogo, um psiquiatra e o próprio sistema cria meios de consertar você para você voltar, né? Você não pode nem enlouquecer. Nesse sistema você não tem nem o direito de enlouquecer e de sair dele, né? Você, assim, né? Falar uma coisa aqui que parece sem moralismo. Eu vou falar agora, deixando a moral de lado. Mas você vai pesquisar qualquer coisa agora no Google, aí você vai pesquisar sobre o Dia Internacional do Suicídio, ou alguém que se suicidou. Se você escrever a palavra suicídio no Google, a primeira coisa que aparece é um telefone para você ligar, para você pedir ajuda, porque é como se você estivesse pesquisando maneiras de se matar. Se você colocar a palavra suicídio no Google, aparece logo um telefone. Ou seja, você não consegue sair do sistema, nem se matando. Eles fazem de tudo para você ficar. Acabaste de escrever a Matrix. Lá o do filme também, não é? Eduardo, paguei bem. Porque tem um pouco assim esse cenário bem estéril, super controlador. O cara agora já não pode sequer ficar louco. O cara não pode sequer decidir fim. Tudo tem um fim, este é o fim para mim. Isso não pode decidir. Não. Então, peguei direito, Eduardo. Sim. Massa. Então, Igor, bora. Boa noite. Vamos lá. Não, tipo, certo, tudo bem que isso faz sentido, de certa forma. Mas vamos ter um pouco de calma, assim, porque a gente pode cair numa visão até conspiracionista, na verdade. Sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Porra, tipo, tudo bem que faz sentido pensar
no médico como um instrumento do sistema de manutenção do seu funcionamento. Mas será que o médico também não pode ser uma coisa boa também, entende? Tipo, você vai mesmo olhar o suicídio como um escape do sistema ao invés de um real problema de saúde, saca? Você pode ver isso de uma forma sociológica, né? Ou seja, tomando a sociedade como ela se organiza como um todo, mas eu acho que tem outras formas de ver isso e se você esquecer, acaba sendo problemático, né? Câmbio. Ó, Eduardo, bora. É falar contigo. Não, cara, é porque quando eu tô aqui analisando o Debord, eu tento ver da forma mais crítica, e realmente eu sou um pouco pessimista, mas eu não sou apologista ao suicídio, não. Pelo contrário, né? Eu evito ao máximo que pessoas pensem nisso, eu até trabalho contra o suicídio, né? Mas o que eu quis dizer é que o sistema ele provoca determinados surgimento de determinadas anomalias, né? Que não é visto em outros tipos de sociedade não capitalistas, e como a tentativa de suicídio, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, e essas anomalias que só surgem nesse sistema, elas não são consideradas produtos desse sistema. Elas são, inclusive, tratadas por ele, mas nunca o sistema é questionado. Era mais isso que eu tava falando, era mais a fundo que eu tava querendo ir, tá ligado? Então, Eduardo, deixa só eu checar aqui. Tu estás então a falar num modo mais existencial? Como assim, existencial? Do que tu estavas a dizer, tu és um pouco pessimista. Uhum. E tu próprio trabalhas no sistema deste teu próprio exemplo, né? Que tu tens o teu emprego era precisamente ficar a trabalhar do lado da saúde. Isso. Mas tu disseste que a minha análise foi mais profunda. Foi porque eu digo que foi no sentido de dizer o seguinte, que há determinados problemas, né? Eu digo assim, deixa eu tentar, eu não sei se eu me expressei mal talvez, porque deixa eu ver. É melhor deixar o pessoal falar e depois eu falo. Deixa eu ver o que eles entenderam, é melhor. Porque eles levantaram aí a mão. Nossa, aí eles devem estar querendo fazer talvez uma tréplica aí. O Igor e o Alberto vai falar alguma coisa. Porque realmente eu me perdi. É melhor. De boa. Tudo aqui é de boa. Como estava inscrito antes o Alberto, eu vou passar ao Alberto. Bora, Alberto. Então, eu acho que a questão passa sempre por uma perspectiva de análise institucional. E eu acho que a questão do situacionismo, ela não recai, não sei, e aí justamente a questão que eu faço, o ponto que eu faço questão de ressaltar, né, de que não é uma simples negação, uma simples negatividade do sistema vigente, etc. E o situacionismo visa operacionalizar dentro do sistema do jeito que ele é, independentemente de você considerá-lo adequado ou inadequado. E repito mais uma vez, não é uma questão de salvaguardar o capitalismo ou demonizar, né, o capitalismo ou a produção das subjetividades de maneira intersubjetiva dentro de uma concepção plataformizada que muito dificilmente, até você morrer, você não vai conseguir mudar essa espécie de relação institucional que implica diretamente na produção de certas concepções de subjetividade, sim. Nas formas de atividades profissionais dentro desse sistema, sim. Agora, isso não quer dizer que essas profissões ou essas atividades elas sejam completamente, digamos assim, descartáveis, não é o caso. Mas é entender como a produção dessas institucionalidades e desses aspectos que às vezes se tornam, majoritariamente, na verdade, se tornam paliativos,
eles servem a uma exacerbação simbólica de uma manutenção das próprias institucionalidades enquanto status quo dentro desse contexto social institucional. Então, aí uma questão que acho que foi o Eduardo que ressaltou, não é uma questão de você se posicionar resumidamente para o lugar do profissional ou da atividade profissional, ou meramente de uma concepção subjetiva. É enxergar a subjetividade circunscrita dentro desse processo social em sentido amplo e como isso retroalimenta desde sempre os processos civilizatórios, né? Independentemente dos contextos, sejam capitalistas ou não, dentro de uma certa produção de subjetividade ligada ao processo social, o objetivo social dentro de uma determinada cultura, que implica diretamente em formas de produzir essas subjetividades, essas individualidades e essas sociabilidades. Então, dentro do capitalismo não seria diferente, né? Dentro dessas atividades plataformizadas, dentro disso que o debate está diagnosticando como espetáculo, né? Que é um sintoma dessa sociedade capitalista, por que seria diferente dessa questão implicar dentro da produção dessas subjetividades, né? Até onde eu sei, nunca foi de outra forma, né? A sociabilidade nunca deixou de influenciar na produção das individualidades, que é algo que o Deleuze chama de esseidade, o Jung chama de individuação, né? Há uma certa composição subjetiva desse sentido social que estimula e reintegra dentro de um processo de produção maquínica da sociabilidade, e as atividades profissionais não estariam fora disso. A antropologia, como o Fred citou, né, ela não poderia, de alguma forma, estar alinhada com os pressupostos da sua época de surgimento, né? Lógico que, atualmente, a gente enfrenta um movimento epistemológico bastante crítico referente a isso, mas que ainda mantém determinados resquícios, né? Digamos assim, de alguma maneira colonizadores da epistemologia que ainda reverberam em certos aspectos, né? Então, só para ressaltar, o situacionismo ele tenta vislumbrar como é que você pode produzir uma espécie de infuncionalidade dessa simples subserviência da subjetividade a um contexto plataformizador em sentido amplo, né? Não através de uma negação, não através meramente de uma negatividade da plataforma estabelecida que está sendo criticada, mas de uma possibilidade de criar realidades concretas a partir de um certo sentido de sabotagem que causa uma infuncionalidade, inclusive a partir da perspectiva da negação do sistema, não assumir o lugar do proletário contestador. Isso também, de certa maneira, é produzir uma espécie de concepção paliativa, que reinsere você dentro de uma lógica de negação que só plataformiza, né? Então, ter a possibilidade dentro desse sistema de criar possibilidades realmente, de alguma forma, que sejam potencializadoras, né? Através dessas infuncionalidades situadas, né? Enfim, eu acho que falta a questão da análise institucional, assim, né? Se fala muito de analisar um indivíduo, a concepção individual, mas as instituições, enquanto objetividade social, nunca estão passíveis de serem questionadas, né? E sempre se joga a responsabilidade exclusivamente para o indivíduo, mas a gente esquece que o indivíduo está inserido nessa espécie de estratificação da sociabilidade, né? Das profissões e das relações sociais em sentido amplo. Enfim, é isso. Alberto, valeu. Eu fui fazendo aí o put com o bate-papo. Pois o bate-papo é o texto. Olha, Igor. Cara, eu tô com extrema dificuldade de seguir esse grupo. Não somente pelo horário, né? Mas toda vez que eu venho aqui, eu me deparo com um jargão extremamente rebuscado. E assim, tá impenetrável para mim esse vernáculo, saca? Eu acho que vocês não se dão conta porque vocês já estão adaptados ou acostumados com isso. Mas vocês estão falando de um jeito muito difícil, cara. Ele é especialista em retórica. Não, é sério. Tipo, não sou. Eu levo a sério. Não, vocês estão falando de um jeito difícil. Tá difícil de entender. Pronto. Entendeu? Tô burro. Agora deixa eu fazer a pergunta que eu ia... Visto o bate-papo. Eu tentei traduzir pra mim. Eu vi que tenta traduzir ali, ajuda bastante. Pronto.
Deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer lá pro Eduardo, que eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que importa aqui nessa discussão. Certo. Eu entendi mais ou menos o que tu quer falar, Eduardo. A pergunta que eu quis fazer talvez fosse: qual é a fronteira desse sistema? É um sistema que engloba tudo, assim, tudo e tudo, tudo, tudo? Ou, digamos assim, a filosofia, pelo menos, estaria fora dela? Não é a universidade, mas a filosofia, isso, seja lá o que for. A pergunta é essa, não tem resposta não. Câmbio. Eduardo, queres? Sim, cara, eu acho que justamente a filosofia é um dos lugares que eu vejo que a gente assim, consegue passar do limite do sistema, né? A gente consegue transpor esse sistema justamente na filosofia. É tanto que aqui nesse grupo eu me vejo à vontade para falar mesmo tudo que me vem na cabeça. Eu falei aquela questão do suicídio mesmo e até ainda levantei assim dizendo, ó, sem levar a moral em consideração, que eu já falei isso porque eu nunca tinha te visto no grupo, porque acho que o pessoal que já está acostumado que eu falo as coisas assim, já sem nem colocar nem Não, nada, acha, tá tipo, eu ligado? não tô incomodado com isso não, tipo, não tô dizendo, mas eu só tô, tipo, querendo saber, porque, tipo, você ter falado aquela história do médico, é você colocar o médico dentro do sistema. Aí eu pergunto, então qual é a fronteira do sistema? Entendeu? Aí eu pergunto, a filosofia tá dentro? Aí você diz não. Então eu repergunto de novo, qual é a fronteira do sistema? Entendeu? O que é que o sistema é? Ah, ok. Deixa eu ver se eu consigo responder essa tua pergunta de acordo com o que eu acho, né, velho? Bom, eu acho que a filosofia tá assim nessa fronteira, porque ela, a partir do momento que ela questiona tudo, ela questiona até a si mesma, né? Então eu acho que a fronteira estaria nesse sistema. A filosofia seria mesmo o que rompeu com as fronteiras mesmo. A gente pode olhar como se fosse de cima, como se fosse um formigueiro, como se fosse uma versão mais ampliada da coisa. Isso eu acho. Por isso que eu gosto desse grupo, né? Ao mesmo tempo, eu não consigo ver como sair, tá ligado? Eu não consigo ver de forma alguma. A não ser esperar mesmo até o fim morrer. Esperar a morte. Eu não vejo outra saída, não. Pô, depois que você tá dentro desse sistema, que você é criado conceitualmente, aprendendo um monte de coisa, todas as crenças que você é submetido a tudo isso, quando você cresce, você não consegue. Aquele ditado que a galera diz: depois que você vê, você não consegue desver. Aí você fica preso, sua cabeça fica cheia de conceito e você já não consegue mais sair dessa sociedade do espetáculo, não. Você já está entranhado. Você pode até debater sobre ela, como a gente está fazendo aqui, fazer uma crítica severa sobre ela, mas a gente não consegue voltar a viver como um caçador-coletor mais. Não consegue sair dessa ilusão, dessa espécie de hipnose coletiva que a gente vive, não. Olha, Eduardo, eu fui botando em texto. Não sei se consegues ver o bate-papo, porque se der, depois podes checar. Mas então, tu não vês saída. Ok, a filosofia está lá, permite ver, analisar, mas pá, eu não vejo saída. Entendi direito, Eduardo, o que disseste? Cara, entendeu? Massa. Eu vi hoje madrugada, né? Eu tô até com dificuldade de falar e de saber colocar as palavras, porque eu tô com muito sono, porque eu trabalhei à madrugada. E aí eu tava vendo um vídeo na madrugada de um povo que ele vive há 60 mil anos numa ilha isolada e ninguém consegue acessar essa galera. E eles, quando chega lá, eles metem lança e tal. E eles matam mesmo a galera, quase derrubavam um helicóptero. É um pessoal bem arredio lá. Essa galera ali, eles se negam a aceitar o espetáculo. Só essa galera aí. Só essa, mais ninguém. O resto já tá fudido, pronto. É isso. O exemplo foi bom, estou-me rindo porque o exemplo foi bom, Eduardo. Gostei, ainda tens energia, apesar da madrugada, poxa, ainda tens energia para rir. Boa, valeu, Eduardo. Olha, eu pego nisto que o Eduardo acabou de dizer, esse exemplo que o Eduardo agora trouxe. E vocês querem comentar algo mais? Bem, tem muita coisa, Eduardo. Eu já sei que
Eu já sei, eu tenho vindo a aprender que, não, isto não é, eu não lhe vou fazer prescrições, que isso, se eu não sei para mim, porque é que eu vou fazer para ele? Então, não vou fazer isso. Mas o que eu posso fazer é devolver, olha, Eduardo, eu, Ok, cara. devolver, olha, eu devolvo para ti assim, é legal que tu botas a filosofia na fronteira. Para mim é is enough, basta, é quanto basta. Para efeitos do que a gente está a fazer aqui é o que basta. Porque se a tua posição for, não é? Imaginando, a tua posição é X, mas isso, não é, isso é a tua posição, right? Então, tu, nesta troca, neste vai e vem, não é? Que a gente está, ainda por cima é um vai e vem que inclui outras pessoas, então, como se eu tivesse uma, agora estou eu com a bola, eu vou passar a bola, né, para o Igor, por exemplo, e eu neste vai e vem, tu no vai e vem da bola, o Alberto, o Fred, nós vamos vendo diferentes maneiras de olhar, não é? O não ter saída é de fato, Eduardo, confesso, uma estratégia possível. O suicídio, né? Lembras no início do encontro, botámos o Camus. Olha, e agora? Fui publicitar a tua ideia ao Eduardo e botei lá o Camus, não é? Então o suicídio é o verdadeiro problema da filosofia. Eu vou passar a palavra ao Igor. Câmbio. Tá. Se a filosofia tá fora do sistema, aí tu mencionou alguma coisa como, não, porque ela critica, não sei o que lá, tá. Mas é a crítica que faz sair do sistema? Mas aí depois tu diz, não tá fora, tá na fronteira. E aí a pergunta é, tipo, o que é que faz da filosofia fora do sistema? E se coisas parecidas com a filosofia não estariam ou perto ou fora do sistema, nessa periferia, assim, né? Porque eu acho que, assim, na real, o que é que eu essa questão dentro, fora, no meio, do lado, do outro, essa alegoria geográfica, acho que às vezes ela é levada muito a sério, entende? No sentido de que nem sempre as coisas se dão nessa gradação constante, saca? Tem uma coisa mais intensa, e aí logo em seguida uma coisa um pouco menos intensa, e logo em seguida uma coisa um pouco menos intensa, até sair da fronteira do negócio, entendeu? Então, acho que a interpretação que a gente tá tendo é essa, e aí o que eu tô perguntando é, tá bom, mas qual é o critério que você tá tomando? Câmbio. Igor, eu estava como estou escrevendo, ainda estou escrevendo. Não, essa gradação é uma gradação que está sendo tomada em conta, não é sem gradação. Ok, então deixa-me corrigir. Gradação significa grau, né? Tomar o grau das coisas. Ok, eu vou refazer, valeu. Essa, tu tens a dizer, é demasiado sério, essa gradação. Seria assim? Em vez de 100, é essa gravação? A gradação? É essa gradação constante, eu quis dizer, assim, como se fosse linear. Porque existem outros tipos de gradações, entende? Tipo, cada função, vamos lá, matemática, né? Cada superfície tem uma gradação diferente, ou seja, uma inclinação na base da superfície diferente. Tipo, vai ter uma que vai ser uma montanha, e a outra que vai ser um cone. E a montanha e o cone
ela tem características extremamente diferentes, tá entendendo? Isso é a gradação, né? É o tipo da gradação. Pronto. Mas peguei, Igor, eu gostei da tua. Eu gostei dessa tua descrição. Legal. Alguém quer responder? O Alberto estava inscrito. Então, o Alberto. O Alberto estava, mas Isso. eu não sei se ele vai falar, porque ele baixou a mão, mas eu vou esperar ele responder aí, se ele vai ou não falar antes de eu falar. Então, eu diria assim, rapidamente, que essa questão das gradações, ela está necessariamente ligada com o que Debord está tentando explicitar enquanto limite, porque não é o lugar da filosofia como salvação do sistema e etc. Na verdade, é muito pelo contrário desse sentido. Porque, por exemplo, tem uma piada que o Zizek utiliza para tentar explicitar a questão da ideologia, que a ideologia está permeada em todos os lugares, seja você pró-sistema, anti-sistema, ou meio-sistema, ou seja lá o que for, né? No sentido de dizer o seguinte, ele usa um exemplo de um cara que pensava que era um grão de milho, né? E aí ele vai ser internado no hospital psiquiátrico e etc, né? E aí terminam convencendo que ele não é um grão de milho. Aí ao sair do hospital, ele chega lá e aí vê uma galinha e corre voltando de volta para o hospital. Aí o médico pergunta a ele assim, né? Os médicos, os enfermeiros do local perguntam a ele assim, olha, você não já estava curado? Você não já sabe agora que você não é um grão de milho? Aí o cara responde, eu sei, mas será que a galinha sabe? O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Não importa o que você acredite, cara. Você pode acreditar no sistema, você pode não acreditar no sistema, você pode acreditar que a filosofia tem um poder subversivo ou não. Você vai estar submetido ao que a maioria, dentro de um contexto social, interpreta enquanto normatividade e você vai sofrer as consequências disso, né? Independentemente da posição que você assuma. Né, no sentido de que, né, você pode fazer escolhas, é óbvio que você não está completamente limitado, mas você vai ter que assumir determinadas consequências das suas escolhas, enquanto inserção ou não dentro desse processo de normatividade. E aí pouco interessa a gradação onde você está inserido enquanto contestação, né? Mas existe uma série de plataformas e consequências e concepções afetivas dentro do sentido social ao qual você vai estar submetido, né? Educacionalmente, institucionalmente, psicologicamente, né, psicossocialmente, né, essa questão. Então, o desafio do Debord aqui é tentar explicitar como, dentro de um sentido situado, você pode produzir zonas autônomas de atuação que assumam essas consequências, levando materialmente ao limite, independente de filosofia, de teoria, de concepção intelectual ou não. Ele está contestando isso, inclusive, no lugar quando ele opõe a questão do geografismo como diagnóstico aporte para a questão dos sociólogos, como esses que olham de fora, como voyeurs da sociedade, ele está criticando justamente isso, o lugar do diagnóstico crítico, dessa sociabilidade, desse diagnóstico da sociabilidade, que se torna impossível também, entende? Enquanto exequível materialmente. Alberto, então, peraí, deixa-me, ajuda-me, eu preciso de ajuda. Ajuda-me a fazer sentido agora. No caso do Borra, ele te pega no espetáculo, pronto. E sim, o espetáculo pode ser desdobrado em todas essas coisas. Verdade. Mas o espetáculo aqui, vamos dizer, neste desmontar da máquina aqui, a gente está a ver as peças de uma máquina que tem uma certa forma de funcionar. E essa forma de funcionar é de reificar já os seus bens fetichizados, que constituem, constituem o próprio ato de espetacularizar. A gente vê isso na prática, o celular. O celular é sempre um bom exemplo, está na mão. Olha, bem-vindo, Filipe. Bem-vindo. Então, nós temos o celular na mão e para onde é que todo mundo está a olhar? Já pode ter acontecido a vocês, a mim já me aconteceu. Se eu estiver a dirigir e eu estiver com o celular perto e eu boto os olhos no celular, quando eu olho para a frente eu apanho um susto. Porque, mediante a velocidade a que eu for, eu estou num lugar já diferente. Então, pronto, eu faço essa ressalva aqui.
Eu gostava de contribuir com uma outra visão, a do epicurismo, que tem vindo a ser, não é? Tem vindo a ser o meu objeto de dissertação. Pegando lá naquele algoritmo hedonista. O algoritmo hedonista, a gente percebe que tudo bem, a gente está inserido num sistema, nós somos condicionados pelo sistema, verdade. Mas vendo da perspectiva dos nossos desejos e das nossas necessidades, nós não precisamos assim de tanta coisa. Sim, o espetáculo, o cara precisa sempre de um novo relógio, mas quando eu vejo o relógio do espetáculo, para quê? Eu lá sabia da merda do relógio. Eu tenho sol, eu me guio pelas horas do sol, por exemplo. Então, faz-me rir por isso, porque às vezes parece que não sei, acreditamos tanto numa crença que depois ficamos totalmente desligados daquilo que de fato precisamos. Todos separados, todos alienados, fragmentados e unidos por um espetáculo, mantém todo mundo comum. Todo mundo é proletário. Sim, olha a padeira e tudo funciona. Faz rir. Mas o jeito epicurista de rir é esse. A gente não precisa de muito. E quem não precisa de muito autossanciona, não é? Então é autossuficiente. Não é? Então essa sua autossuficiência lhe garante. E o cara olha e vê, esta gente está muito acelerada. Já estão a acreditar que é mesmo diário, as nossas necessidades são diárias, do tipo, não são, não as que de facto sustentam o nosso próprio sistema, o nosso corpo. Pronto, eu paro aqui. Quem é que se inscreveu primeiro para falar? O Eduardo? Eduardo, bora. Cara, eu fiquei pensando aí nessa pergunta do Igor, ele falou da gradação. Depois que eu terminei de falar, antes dele falar da gradação, eu tinha pensado em uma coisa, né? Eu disse, acho que esse exemplo que eu dei não foi muito bom, não. Esse negócio da fronteira, do limite, né? E aí eu tava pensando, vou pegar o exemplo ainda o exemplo da ilha, né? Dos caras lá daquele povo que se isolou na ilha 60 mil anos lá e nem sequer desenvolveram a agricultura, eles são pescadores. E nem fogo eles ainda dominaram. Eles comem tudo cru. E aí tava falando que agora em 2018, um cara é proibido chegar a 5 quilômetros dessa ilha. Porque além de ser perigoso, você corre perigo de vida, você pode também levar doenças para esse povo que não tem imunidade, né? E aí um americano, decidiu dar uma de missionário e foi lá levar a palavra de Jesus. Esse cara chegou lá, pagou uns pescadores para chegar de forma ilegal nessa ilha, e aí ele foi numa jangadinha, adentrou na ilha lá com a Bíblia e tal, e começou a pregar, e esse cara foi atingido por centenas de flechas, velho, imediatamente. Na hora, naquele momento ali, que eu ouvi os caras dizendo isso, eu vi esse povo como herói, pô. Esses caras são herói. Os caras conseguiram derrubar o espetáculo na hora que ele tava chegando ali. No momento, não deu nem tempo dele de pronunciar nada. A galera meteu flecha, acabou. Calou o cara. Meteu flecha. Os caras são heróis, bicho. Aí, bom, pegando esse exemplo, né? Pra dizer uma coisa, que o Igor falou da gradação. Aí eu tava pensando, agora com as novas descobertas da ciência, né? Da cosmologia, que é estudo macro, e a física quântica, que estuda o micro, eu tava pensando que a gente, que é intermediário entre o macro e o micro, é só um aglomerado de moléculas, de alinhamento de quark e essas coisas todas. Talvez a gente, aqui, discutindo filosofia, a gente seja tão inútil e irrisório quanto aquele missionário que foi lá tentar falar com aquele povo. E eu fico pensando, velho,
Eu acabei de me aprofundar mais ainda no niilismo. Obrigado, Igor. Valeu. É foda, bicho. Agora eu fiquei pensando nisso. Eu acho que, de certa forma, o que importa, no fim das contas, é que eu acho muito interessante estar aqui, gosto pra caralho e me dá algum sentido ainda pra continuar. Só isso. Eu acho que é mais uma coisa afetiva mesmo do que racionalizar a filosofia como uma salvação do sistema, que não vejo como dessa forma, não vejo dessa forma, não. Ou seja, segundo o próprio que você estava falando, a filosofia é tão manutenção do sistema quanto o médico que está apertando um negócio aqui. Isso aqui é medicina para gente, então, mais de uma perspectiva de manutenção do sistema. É isso que eu estou entendendo. Olha aí, eu gostei dessa. Eu gostei do que o Igor acabou de dizer. Então, eu gostava de responder logo quando o assunto começa a ser. Quando o assunto é filosofia, enquanto filosofia, eu quero logo falar. A maior parte das vezes não tenho nada para dizer, mas eu quero me inscrever para falar. Então, se eu tenho andado a vir todos estes anos a fazer alguma coisa, eu espero, com a minha prática, poder falar alguma coisa sobre essa coisa. Pronto. Eu me inscrevi, mas não sei bem o que é que vou falar. Da filosofia, talvez. A filosofia é realmente um objeto muito difícil de qualificar. Muito, muito difícil. Primeiro porque, podemos dizer, é a própria filosofia que vai qualificar. Começou logo aí a bagunça. Dentro do texto do Debord, de lógica espetacular, qual o lugar da filosofia no que se está a passar? É apenas espetacular fazer isso, com o verbo espetacular, ela vai espetacular, vai fazer um espetáculo qualquer, ou é outra coisa qualquer? O Igor, já acho que vocês são o que vocês chamam de sistema, eu entendo outras coisas. Queres explicar? O Igor, isto é tentativa e erro, ninguém aqui tem o dicionário final. Bora, vem-te embora. Não é que eu vou dizer o que é sistema, não. Mas é que, tipo, sistema. Tá entendendo? E, tipo, eu poderia substituir por outra palavra, sei lá, Qual? existência. Existência? Não tô propondo uma palavra nova, não. Mas eu tô dizendo que não dá conta de explicar o que pretende explicar, pelo menos para mim. Sim, acho que sim. Mas chegando tarde. E aí, tipo, eu não tô familiarizado com o jargão. Olha, uma coisa eu te posso dizer, e as coisas estão todas amarradas até aí. O fim do Debord foi o suicídio. Eu não posso deliberar sobre o que se passou, só posso saber do suicídio. Foi com uma bala, um tiro. E dizem as pessoas mais próximas que tinha muito a ver com o que ele fez e a forma como foi recebido e da forma como isso foi tudo pervertido e nada mudou. De certa maneira, o facto dele ter-se visto a si próprio na sua crítica transformado no espetáculo que ele critica. Olha, estou a imputar, talvez, não é? No suicídio eu só posso saber, mas eu, ao ler o Debord, eu tenho pelo menos isso presente em mim, porque eu gosto de ver da maneira como ele vai separando as peças. Eu não estou a comprar nenhuma tese. Eu não vim ao mercado para comprar nenhuma tese. Daí a gente chama... Isso é o termo do Jorge, não é? A engenharia reversa. Mas o cara depois quiser, olha, tem a máquina tem este funcionamento. O que fazes com a máquina é o que tu quiseres fazer. Mas a máquina em si pode só ser isso, máquina. Um automatismo qualquer. Faz sentido? Eu vou verificar as horas porque eu, sem poder olhar, já nem sei. São agora já, isto em Recife, já são 8h41. Isto é até às 9. Eu proponho, querem ler a próxima? Retomamos tudo? Os 20 minutos devem dar. Pronto, pelo menos temos esse limite. Pode ser?
Por mim pode ser. Valeu, Alberto, pelo retorno. É muito útil poder ter o retorno. Eduardo, pode ser? Fred? O que, cara? Repete aí, por favor, Rick. Vamos ler a seguinte. Bora. Massa, pronto, valeu, Eduardo. Igor, se puderes, bota aí no bate-papo também. Está massa, mas então, imagino que tu também. Imagino. Estou a adivinhar, mas adivinhar é só isso. Estou a tentar um guess. Igor, de 1, 2, 3. Pronto, então vou botar o texto. E agora vamos. Isto também é engraçado de fazer. Então eu agora vou botar a próxima gravação do Luís, lendo a tese 29. Então, só abrir aí o leitor. Vou botar para vocês. Livro A Sociedade do Espetáculo, thèse 29. L'origine du spectacle est la perte d'unité du monde, et l'expansion gigantesque du spectacle moderne exprime la totalité de cette perte. Eu vou traduzir a partir daqui, porque depois o resto da frase é longa. A origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno exprime a totalidade desta perda. 2 pontos. L'abstraction de tout travail particulier et l'abstraction générale de la production d'ensemble se traduisent parfaitement dans le spectacle, dont le mode d'être concret é justement l'abstraction. No caso, após os 2 pontos, a abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção do todo se traduzem perfeitamente no espetáculo, cujo qual o modo de ser concreto, que está em itálico, o modo de ser concreto é justamente a abstração. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde, et lui est supérieur. No espetáculo, uma parte do mundo se representa, em itálico, se representa diante do mundo, e ele é superior. Le spectacle n'est pas le langage commun de cette séparation. O espetáculo não é a linguagem comum, no sentido de ordinária, dessa separação. Uma linguagem comum no sentido de comum a todas as pessoas, algo que é comunitário, se a gente puder usar esse sentido de palavra. Ce que relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. O que religa os espectadores é apenas uma relação irreversível no centro mesmo que mantém seu isolamento. O espetáculo reúne o separado, porém, ele o reúne enquanto um separado. Ele o reúne enquanto um separado. É isso, enquanto separado. E ele está em itálico nessa parte aqui. Pronto, tivemos aí a leitura do Luís, como é comum. Vamos agora então para a leitura em português. Alberto, podes? Câmbio. A origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno revela a totalidade dessa perda. A abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção como um todo se traduzem perfeitamente no espetáculo, cujo modo de ser concreto é justamente a abstração. No espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo e lhe é superior. O espetáculo nada mais é que a linguagem comum dessa separação. O que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. Olha, valeu Alberto. Eu tenho aí já o
resumo, eu boto também a dessa tese. E faço esse o meu comentário, não é? Pronto. O meu primeiro comentário. Tese 29. O espetáculo dá unidade à alienação, mantendo todo mundo alienado. O espetáculo tem sua origem na perda da unidade do mundo. Já a expansão gigantesca do espetáculo atual revela a totalidade dessa perda. O espetáculo traduz perfeitamente a abstração de todo o trabalho particular e traduz perfeitamente a geral da produção como um todo. O espetáculo tem justamente a abstração como seu modo de ser concreto. Mais propriamente, no espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo lhe sendo superior. O espetáculo nada mais é do que a linguagem comum dessa separação. O que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. Querem falar? Então, já que ninguém se habilita, tem uma frase do Debord que está nesse livro que diz mais ou menos assim: tudo que foi vivido passou a ser diretamente uma representação. Né? Então, de certa forma, o que o Debord está dizendo aqui é que aquilo que era concebido como concreto, e aqui você pode até questionar essa ideia de concreto, mas pelo menos o Debord está tentando seguir em sentido persecutório essa espécie de concretude dentro de uma dimensão mais próxima dela, na verdade, ela é negada a partir de uma certa mistificação compartilhada de determinados estados mentais que unificam através da separação. Pode-se entender aqui separação aqui como uma espécie de alienação também. Né? Então, quando o Debord diz que o espetáculo é uma espécie de linguagem comum, ele está falando analogamente, referente ao que foi dito anteriormente aqui, o que é esse sistema que se refere aqui no linguajar comum que a gente utiliza aqui, geralmente, para falar de um certo sentido de oposição a uma espécie de modus operandi hegemônico predominante, porque aí, por mais que não exista o sistema como coisa, digamos assim, coisa palpável, mas existe um modo de operacionalizar dentro de um sentido social que é hegemônico e, por vezes, é mistificado sobre a égide de sistema, né? Existe um certo funcionamento hegemônico, digamos assim, que é operacionalizado dentro de determinadas concepções que tem um certo sustentáculo simbólico, uma linguagem em comum, certos processos e dispositivos institucionais que mantêm um certo processo de universalização, mas é uma espécie de universalização que mantém certas separações daquilo que erige-se a partir das relações concretas como uma espécie de linguagem específica que media concretamente as relações dentro desse processo de institucionalidade que a gente chama de sistema. Então, quando o Debord diz assim, nada mais é uma faceta desse espetáculo, né, que é a linguagem comum da separação, né, ele está falando dessa espécie de hegemonização a partir da perspectiva do separado, né? E aí, voltando ao que Fred disse lá no início, que é muito interessante, que é mais ou menos a linha onde eu sigo, investigando epistemologicamente a maioria das coisas que eu pesquiso, entender as implicações que surgem dentro de determinados interesses, sejam eles psicológicos, predominantes do pesquisador, inserido dentro do seu contexto cultural, inserido dentro das suas lógicas de interesses ou composições psicológicas ligadas às condições objetivas culturais onde ele está inserido, né? Como isso se produz, como é que, de certa forma, se constituem determinados diagnósticos a partir de determinadas concepções epistemológicas, em sentido amplo, né? Ou seja, como é que a gente produz uma determinada linguagem comum a partir da epistemologia circunscrita a partir de determinados intuitos, inclusive dentro de um sentido de combate. E aí o Debord questiona justamente
a possibilidade de combate que é cooptada por essas próprias pretensões no sentido de unilateralizar uma linguagem comum a partir, inclusive, do lugar do proletário. Ou seja, ele recusa também esse lugar do proletário como algo hegemonizado, como um contestador do sistema. Eu acho que essa é a questão, né? Isso aqui também é uma espécie de unilateralização, né, da linguagem, uma espécie de simbolização que, de alguma forma, intensifica o processo, seja por contestação de uma certa, digamos, de uma certa justificação. Você concorda ou não com o modo hegemônico que a sociedade ocorre, ele vai continuar ocorrendo, vai continuar te submetendo de uma determinada maneira, a partir desse caldo cultural, né? E você acreditar, ou desacreditar, ou acreditar nele, não vai romper efetivamente com essa linguagem comum que mantém isso aqui como uma espécie de alienação, uma espécie de separação, né, linguística, simbólica, daquilo que possivelmente poderia ser, digamos assim, afetado de outras maneiras concretas possíveis, enquanto uma ruptura de fato com um modo existencial de existir dentro dessas relações de maneira concreta, né? Então, meio que você está condenado a se inserir, talvez, a partir do que Eduardo falou em determinado momento. Entretanto, você pode escolher não se inserir, né? Mas isso, de certa forma, não vai modificar o linguajar hegemônico que se apresenta como esse funcionamento que se impõe. Entretanto, você pode produzir uma espécie de marginalidade, que não é uma marginalidade provocada como algo, como uma espécie de uma simples não adequação à plataforma hegemônica estabelecida, né, que ousa, de alguma maneira, assumir as consequências concretas dessa não adequação a um lugar, inclusive, da oposição ao próprio sistema, né? Então, foi o que os situacionistas tentaram propor, e aí eu não digo que eles conseguiram fazer isso com sucesso, porque, inclusive, como o Capeleiro falou, o Debord chegou até a se suicidar. Mas a questão é tentar, pelo menos, propor esse tipo de questão, né? Tentar, pelo menos, não pensar meramente como uma oposição ou aceitação desses costumes, ou dessas plataformas, dessas concepções institucionais, dispositivos de relações, mas tentar produzir algo que seja minimamente criativo dentro desse contexto, né? Seja a partir de uma produção individualizada, mas não se resume a isso, e se relacionando como uma espécie de jogo dentro dessa sociabilidade, né? Como uma espécie de atuação, como uma espécie de paródia, né, da própria contestação dessa ideia de sistema, inclusive, né? Por isso, de alguma forma, o surrealismo como arte foi importante aqui para esses situacionistas, né? Enfim, esse é meu comentário. Olha, eu fui tentando reduzir por texto, nem sempre com muito sucesso. Eu próprio, à medida que escrevo, já fico aí. Não está a resultar, mas espero ter pelo menos mantido o que tu estavas a tentar partilhar. Valeu, Alberto. Olha, eu vou só checar, por rigor meu, são agora 8h54 Recife. Estamos já perto do fim. E olha, do que tu disseste, eu agradeço tudo. É legal saber, entender melhor até a própria situação do Debord. Do que o Debord está a dizer, tu também destacaste esta manter separado. E eu resgato isso também. Fica para mim bem patente isso. O espetáculo, como se nos apresenta, o espetáculo tem sim um papel congregador. Eu não preciso sequer pensar em exemplos sofisticados, basta pensar nos universos cinematográficos de montes de gente, e podia-se até fazer uma geografia disso. A geografia dessas gentes dá para fazer, de uma certa maneira até dá, nada de errado aí, nada. Mas quando eu olhar para esses exemplos, o que fica é precisamente esta visão total que temos, que de fato nos mantém todos parados.
todos separados. Contrariamente a um outro povo qualquer outro povo, basta mudar o lugar da história e já não importa. Porque no lugar da história já é de fato outra situação. Então, noutra situação qualquer são são outras necessidades, outros problemas, outras coisas quaisquer. Do lugar onde nós estamos agora, de onde estamos a gravar, a gente pode ver sim que de fato o espetáculo que nos aparece diante congrega tudo e tudo como separado. Todo mundo sentado em sua casa, no paraíso sabe? O paraíso do conforto capitalista. O cara tem tudo o que precisa. O que é que o cara faz? Está a comer pipoca e a ver Netflix. Eduardo, bora. O que eu vou dizer agora pode não ter nada a ver com o que Debó disse sobre essa questão do separado, mas é uma coisa que me veio na cabeça porque eu tava. Como eu disse, né, eu tinha lido o Krenak, acho que faz 2 semanas, e aí o Krenak dá um exemplo muito interessante, que tem a ver com essa questão do que eu vou falar agora. Talvez não seja o que o Debó disse, o que ele quis dizer, né? Mas, digamos que a gente tinha uma relação com o mundo de unidade, e a gente tinha uma relação com as pessoas de comunidade. E aí a gente vivia numa certa coesão, numa certa união, entre aspas, assim. Mas esse isolamento, essa separação, faz com que a gente veja o outro, né? E faz com que a gente veja o mundo como outra coisa. Da seguinte forma: se antes as populações se alojavam próximo de um lugar onde tinha água potável, porque ela sabia que aquilo era necessário para a sobrevivência, a água potável, ou seja, aquilo fazia parte do universo dela. Tudo aquilo, aquela água, aquele animal, as frutas, tudo que tinha ao redor, fazia parte do universo imediato, das coisas imediatas que levavam à sobrevivência. Quando a gente se separa desse imediatismo, dessa coisa, a gente transforma o mundo numa outra coisa. A gente pode pensar que sujar água potável é tranquilo, porque de alguma forma a ciência vai dessalinizar a água do mar e a gente vai ter água potável no futuro. Então é só esperar, pode usar, pode fazer o que quiser, porque o que a gente precisa para a nossa sobrevivência vai estar lá, de alguma forma. A gente se separou da coisa e agora a gente começa a usar a coisa de forma a destruir e ainda começa a criar subterfúgios na nossa cabeça de que de alguma forma a ciência vai dar uma maneira de controlar isso. Ou seja, a gente se separa, se aliena e deixa que a coisa degringole totalmente, e aí a gente vê que realmente essa separação, quanto ela é maléfica para a espécie, né? Porque não só a humana, né? Mas todas as outras que estão indo embora agora, porque a gente não vê mais como o mundo como o acesso imediato a nossa sobrevivência, o acesso imediato aos bens de sobrevivência. Ele agora pode ser descartável porque tem uma maneira de reciclá-lo, digamos assim, né? Não sei se tem a ver com o texto do Debord, mas me veio isso na cabeça agora, eu quis falar. Foi mal aí, galera. Tem. Valeu. Olha, eu tentei pegar no que estavas dizendo e achei bem válida a maneira. Gostei muito do exemplo. Um exemplo um exemplo que me é fácil imaginar. Numa comunidade em que toda a gente se conhece, numa comunidade que está no meio do lugar que tiver, quem lá tiver vai precisar de água. Mas a água não vai ser assim um item como nos chega hoje. Não sai numa torneira. Ela não aparece à vontade, à vontade de uma pseudo-necessidade qualquer. A água ali tem um lugar. Ela implica lá ir. Então há uma relação direta. Não é? Estavas a dar o exemplo da relação direta e a nossa que já não é. Em que nós já estamos separados. E isso está perto do que o Debord diz. Isso. O espetáculo reúne-o separado, mas reúne como separado.
A gente perde essa noção de comunidade. Gostei muito quando disseste isso. Gostei do, de fato, comunidade. A água ser um bem comum. Um bem comum. Massa, Eduardo. Valeu. Algum comentário mais? Já são 9:01 em Recife. Se não houver, tudo boa. Tudo boa também se houver. Vou já ir botando aí na nossa mesa. Posso parar a gravação? Quando vocês acharem, a gente já começa aí a pensar nisso e a gente faz as nossas despedidas. Eu acho sempre, se alguém chegar ao fim destas gravações antes, só com a minha voz, e agora talvez com a vossa já consigam, de fato. Olha, se calhar foi isso. Acabei por fazer um teste sem querer. A minha brincadeira é, como eu ando a gravar e não andei a gravar a voz das outras pessoas, nas gravações fica só a minha voz. Agora não, felizmente tem toda a voz. Alberto, vai, queres falar, Alberto? Boa. Eu só queria destacar, basicamente, que dentro dessas concepções metodológicas que, por exemplo, o Fred trouxe desde o início, existe um certo uso que talvez, em certas medidas, exacerbe um processo formalista que se liga a certos aspectos da sociologia da época de Debord, né, que ele exacerba aqui, que essa formalização do conhecimento em determinados aspectos, ela é uma espécie de intensificação desse separado, né? A filosofia como aspecto formal, a ciência como determinação formal, determinados aspectos de relações institucionais a partir dessa perspectiva formal, é uma espécie de intensificação de um processo específico de abstração que impede um certo sentido de verificabilidade mais acurado, mais concreto, né, do âmbito de pesquisa. Lógico que não é necessariamente o que o Debord está colocando aqui, o intuito do Debord tem um sentido mais especificamente de criatividade política, né, artística, né, e possibilidade de uma subversão de fato concreta, mas a gente pode fazer essa relação aqui no sentido de que existe uma inacessibilidade criada por essa espécie de formalismo que confunde uma perspectiva que é uma condição de possibilidade produzida cognitivamente com uma relação de perspectiva empírica que é simbolizável a partir desse uso inadequado, que é o que predomina hegemonicamente dentro de certas áreas de conhecimento, de determinadas atividades políticas, mesmo as atividades políticas que se colocam como opositoras de um certo modus operandi nutrido de maneira hegemônica, transfigurada, dependendo da época, né, na nossa contemporaneidade, né, mas que ainda permanece sobre a égide desses aspectos formais que criam uma certa espécie de inacessibilidade de leitura concreta, né, de uma leitura mais específica voltada para as condições digamos assim, de explicitação dessa verificabilidade mais acurada, mais próxima no sentido persecutório daquilo que a gente poderia conceber como concreto, né? Então, o formalismo, de certa maneira, se exacerba como essa espécie de intensificação desse separado como metodologia, digamos assim. Okay. Eu, pelo menos, a uma parte consigo que me empatizo muito com o que tu dizes. Empatizo logo. Aquela que me parecia que tu estavas a descrever, o saber concreto. Aquele do saber fazer. Essa parte peguei. Há um conhecimento qualquer assim. Peguei bem. Está muito ligado ao que o Fred disse no início. Se perde de vista as condições de surgimento de certas concepções metodológicas, né? Seja por um esquecimento ou por uma intensificação substancializada, digamos assim, né? Mas olha só, eu acompanho, pelo menos eu acho, né, assim, a parte analítica, massa. Ou seja, vendo a máquina analítica do diagnóstico, veja, pode ser, bora ver a funcionar.
na prática do acontecer. E isto não é uma refutação. Sim, é por aí, tem dessa forma também. Podes-me dizer a forma? Desculpa, eu fui tão rude, mas eu gostava de ouvir pelas tuas palavras. Porque nós temos vocabulário diferente, de fato. E é massa, não é? Ouvir o teu vocabulário. Sim, Enriquecer. a questão que eu estou falando não é. Enriquecer com o teu vocabulário. Esta frase é muito boa. Eu vou escrevê-la. Não é questão de que a gente vai fazer uma espécie de revelação da concretude, mas é que sempre existe um caráter persecutório, no sentido, quando se formaliza determinados conhecimentos ou determinadas concepções específicas de acessibilidade desse conhecimento concreto, por vezes, inevitavelmente, isso ocorre em várias áreas, em várias concepções específicas, se perde de vista que aquela formalização talvez ela já não dê conta mais do processo que já degringolou para outra concepção. Só que, tipo, existem determinadas vivências institucionais que, na verdade, elas trabalham sobre a égide dessa manutenção de reinvestimento nesse processo de abstração como uma espécie de regulação do concreto. Essa que é a questão aqui, né? E aí fica sempre entre o jogo de produzir saberes que regulam concreto, né, dentro de um processo formalizável, e, ao inverso, produzir saberes ou relações que possam desregular, desestabilizar esse processo de ordenamento, digamos assim, de subserviência. Então, é sempre uma questão de um jogo, de um caldo cultural epistemológico dentro do âmbito de pesquisa, dentro do processo de ebulição cultural, que sempre está em um processo de enfrentamento constante. Né? Só que dentro de certas condições epocais, há uma predominância inevitável que ocorre. Né? Só que a gente deixa de perceber como esse movimento ele causa inevitavelmente determinadas estratificações, determinadas unilateralizações que atendem sobre a égide aqui, da perspectiva de Bourdieu, pela crítica ao formalismo também. Né? Eu acho que é uma questão que precisa ser observada em vários aspectos. Né? É mais ou menos isso. Olha, Alberto, eu recorro ao bate-papo porque, como usei como bloco de notas, se falhei, se faltar ali alguma coisa, ajuda-me, porque assim eu também fico mais seguro de que, pronto, foi de fato rigoroso com o que tu disseste. E quando Debord critica justamente a questão da Mas sociologia... eu gostava de contribuir, mas é assim, tu tens uma velocidade muito diferente da minha. Claramente, eu estou de boa, porque eu tenho a velocidade epicurista. Não sou muito rápido, não. Então, tu tens uma mente muito... A minha observação é, a tua mente é muito precisa analiticamente. Muito precisa. Para mim, a maneira como tu descreves analítica funciona. E quando Debord está questionando esse lugar do diagnosticador social, a gente pode remeter a vários aspectos da sociologia contemporânea, inclusive, né, que pretende diagnosticar o social, trazer à luz determinados diagnósticos metodológicos, estatísticos e etc. Mas o que de fato isso revela sobre esse processo de enfrentamento? Aí volta a questão mais uma vez. Qual é o lugar da sociologia, da filosofia? Agora foste rápido. Qual o lugar da sociologia no mesmo fôlego que tu disseste filosofia? Da sociologia e da filosofia. A sociologia como essa proposta digamos assim, de metodologicamente tentar explicitar determinados processos sociais a partir de determinados métodos delimitados. E aqui eu estou falando de, por exemplo, Weber e Durkheim, que tem uma herança demasiadamente formalista. Essa questão que eu estou dizendo. Eu pensei logo. Porque não está fora disso. Sabes como é que eu ouvi? Eu ouvi assim, o Alberto tem toda a propriedade para dizer o que está a dizer. Eu ouvi mesmo assim. Ouvi mesmo. O Alberto tem toda a propriedade para dizer isto assim. Eu é que não.
Então a salvaguarda faço para mim. Eu é que não posso falar pela sociologia que não conheço. Não conheço diretamente. Eu conheço de ouvir falar. Mas a filosofia e o caso já é diferente. Pronto. Então, Deixa eu só fazer uma recomendação, se interessar, né? Tem um livro chamado Hegel contra a Sociologia, que ele explora justamente esse tipo de questão, né? mas É peraí. uma autora explorando alguns aspectos de má utilizações da perspectiva Peraí. E dentro ela... da perspectiva neocantiana, né? Tentando perseguir essa ideia de concretude, que dialoga muito com essa questão aqui do Debord, né? Então ela é hegeliana. Okay. Eu não sei se ela Não, é verdade, tens razão. Eu sei que ela faz uma citação lá. Pronto, entendi. É justo. Não, eu já fico aqui a pensar, não fico feliz no jeito como eu apresentei. Não, olha, Alberto, eu estou de boa. Quando eu ouvi aquilo, eu só queria fazer a ressalva da minha parte. Eu levo a sério, para mim, levo a sério o meu a fazer. E o meu a fazer é... Bem, eu não vou dizer filosofar, eu realmente aqui já me começo a espalhar, mas a filosofia sim, eu me oriento por o que eu quero fazer é filosofia. Filosofar? Como é filosofar? O que é filosofar? Botam-me a escrever, desde que cheguei à universidade o cara não faz outra coisa senão escrever. Todas as provas, todas as defesas, o cara tem de escrever. Então, filosofia é escrever. Então, o que é que a gente não chama isso de filosofia? Filosofia é saber escrever. Não há de ser isso, porque há muita gente, felizmente, que sabe escrever. Então, filosofia é fazer definições filológicas e etimológicas e se reduzir a fazer essa espécie de repetição como um papagaio. Não é o que parece. Não é o que parece. Cacatua! Então tem vários processos aí acontecendo aí, né? De certo sentido de deslocamento que a gente conceber com o que é filosofia, né? Filosofia é essa espécie de formalismo acadêmico? É e não é, né? Em certo sentido. Pois, mas o é. Não é o mas, desculpa, ao mesmo tempo. É e não é. Ao mesmo tempo, isso é que... Justamente, esse é o lugar. É bronca. Essa é a proposta. Que bronca, não é? Que bronca. Essa é a proposta. Pronto, é justamente esse o lugar da contestação do formalismo, do é e não é, ao mesmo tempo. Desse deslocamento que é concreto, de fato. Onde tu estás? Não, eu estou admirado. Eu sempre que falo de ti é admirado. A minha versão da inveja é de algo que eu admiro. Exemplo, tu falas e eu inveja, #inveja. ele tem de fato ali uma muito boa. Olha, o Filipe agora está com voz. Filipe, junta-te a nós. Estás podendo falar, Filipe? Estou com a voz faz tempo, só que estava mais disposto a escutar, né, as discussões do que intervir. Pronto. Olha, Filipe, o Alberto botou no bate-papo que vai ter que sair daqui a 5 minutos. Nós ainda estamos gravando. Eu vou-te perguntar, posso parar a gravação? Alberto, sim. Eduardo, sim. Posso? Pode. Pronto. Então, Alberto, bota aí o teu ok. Ele disse que vai ter que ser em 5 minutos. Pronto, ok. Vou parar a gravação. Agora,